Hoje o tema, eu gosto muito, né? Claro que eu tenho que gostar que eu faço e eu faço com amor. A gente chega a certo período na vida que a gente só faz o que gosta. Vocês vão chegar lá. Se não já chegaram, né? A gente sempre tenta lidar com aquilo que gosta e realizar o que gosta, e trabalhar com o que gosta. Então, trabalhar... Oi, Márcia. Boa noite, querida. Boa noite. Oi, Xi. Boa noite, amor. Cheiro pra tu. Então, veja bem. Lá na última live, né, a menina perguntou, né, pediu para falar um pouquinho de regressão. Tá? O que é regressão? Regressão é uma terapia. Ou seja, uma forma de você buscar a cura dos seus comportamentos que, né, não são muito legais para você, lhe fazem sofrer, são disfuncionais. Em geral, as terapias, né, psicológicas, elas buscam a questão que gera o sofrimento, pode ser um trauma, né? Em épocas anteriores às atuais. Então, você recebe uma pessoa no seu consultório e os dois, né? Ô, Vislane, prazer, querida, obrigado por ter vindo. E você e o seu paciente vão em busca da origem desse sofrimento emocional. A maioria dos terapeutas, das psicológicas, elas vão procurar no passado, alguns anos antes, na juventude, na infância. Outras escolas vão procurar as causas dos sofrimentos atuais, até mesmo na vida intrauterina, na hora do parto. E a terapia de vidas passadas, ela vai mais além, ela deu mais um passo. Nós, como terapeutas de vidas passadas, cremos que existem vidas anteriores e que essas vidas, né, elas reverberam, elas têm eco, elas têm peso na vida atual. Então, numa regressão... Oi, Elis, boa noite, meu amor. Numa regressão, nós buscamos levar essa pessoa à causa do sofrimento dela. Essa causa pode estar ainda nessa vida, na adolescência, na juventude, na infância, na barriga da mamãe. Mas nós vemos que muitas e muitas e muitas estão em vidas anteriores, tá? Aí você pode perguntar, Mélica, quer dizer que para fazer regressão só faz quem acredita? Não, não precisa acreditar em reencarnação em vidas anteriores, não. Izzy, boa noite, querida. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Não precisa acreditar na reencarnação para que a terapia de vidas passadas funcione. Djailton, meu amigo, que bom vê-lo. Eu sei que é um tema que você gosta, né? Regressão a vidas passadas. Ok? Então, resumindo, a terapia de vidas passadas é uma psicoterapia que vai trabalhar em busca das causas do sofrimento emocional da pessoa que nos procura. Mas em vez de a gente buscar somente nessa vida, nós buscamos e damos essa abertura para buscá-los em outras existências. Ponto. E o que a gente vai falar hoje é vidas anteriores, sim, mas não na regressão, tá? Eu tô trabalhando com vocês numa atividade que eu também amo fazer, tá? Que é leituras de vidas passadas. Existem várias formas de você trabalhar com terapia de regressão a vidas anteriores. Uma delas é a leitura. Você pode fazer essa leitura de vidas passadas com o paciente no seu setting, ou você pode fazer à distância. E à distância não é online não, gente, é à distância. A pessoa manda o nome, a data de nascimento, o endereço e o tema que ela quer abordar. Ou seja, aquela indagação que existe na vida dela. E a indagação de hoje foi de um jovem que fez a pergunta. A questão dele foi a seguinte, né? O motivo de ele ser hoje
obeso, está fora do peso considerado saudável. Então, ele não compreendia porque dentro do universo dele não cabia que ele, da família, fosse o obeso, tá? Oi, Ludmila, prazer, querida, que bom que você está aqui, seja bem-vinda, muito bem-vinda, né? Então, a gente foi buscar, né, essa possibilidade de estar obeso, gordinho, fofinho, na atualidade, por algum motivo de uma vivência anterior. Então, eu fiz essa leitura para esse jovem, né, e enviei para ele, e o retorno dele foi positivo. A nível de compreensão, não sei dos resultados, porque não houve uma continuação. E eu não vou mentir para você dizendo que houve, que não houve. Ele recebeu a leitura, me deu um feedback, disse que gostou, tarará, 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 mas eu não sei o que foi que ele fez com esse material levantado. Em geral, eu peço para a pessoa procurar, né, se ela já tem o próprio terapeuta e levar essas questões. Então, bora lá, né? Eu vou ler para vocês, porque eu acho as leituras muito bonitas. Não só porque eu faço, não, né? Eu só faço escrever. Mas eu acho elas muito bonitas e quando você não lê, você perde, né, os detalhes, como se diz, né? O demônio mora nos detalhes, a beleza, o prazer mora nos detalhes. Então, começa assim. Você faço o meu relaxamento e começo a ter as intuições, as visões e as audições, né? A primeira coisa que eu vi, né? Um frade franciscano ou dominicano, tá? Eu não sei diferenciar as vestes. Jovem, branco, estatura mediana, esguio. Encontra-se numa construção que lembra um mosteiro ou abadia. Nas mãos, um livro grande e pesado. Está feliz. Foi aceito seu pedido como auxiliar dos monges copistas da grande catedral alemã. Deixa eu ver se eu tiro esse sonzinho de chamada aqui, gente. Que tá dando aqui um retorno. Acho que agora, se modificou alguma coisa aí no som, vocês avisam, tá? Essa grande catedral alemã, isso me veio, né? Foi ouvido por completo essa informação. Aí ele diz, quem diria finalmente sairia daquele convento minúsculo, seu pai não gastara tanto para ordená-lo para que terminasse seus dias numa provinciazinha daquela. Já fazia alguns anos que o pai falecera e isso diminuiu bastante a oportunidade de crescer na igreja, principalmente na ordem que estava. A ordem de Francisco. Pronto, gente, eu respondi a pergunta lá. Ele era franciscano. Eu nem tinha percebido isso. Percebi agora. Eu sendo eu me amo. A ordem de Francisco crescera bastante para atrair a atenção das famílias poderosas, que passaram a enviar ao menos um representante do seu clã. Infelizmente, seus irmãos não conseguiam perceber o poder que a ordem estava tomando nos governos da Europa. A Santa Inquisição crescia vertiginosamente. Por toda parte ela se fazia presente. Um homem a serviço de Deus poderia lucrar espiritualmente, combatendo as heresias, e materialmente apossando-se de parte dos despojos dos acusados de bruxaria e satanismo. Sem contar o poder político que se podia atingir na igreja e fora dela. Todos temiam um inquisidor. Agradecia a Deus que um dos seus irmãos, e aí veio o nome do irmão, né, do personagem, Antonino, o apoiava. Homem temente a Deus, católico, fervoroso e grande temeroso de perder a alma para Satã, via nele uma porta para o céu. Então era como o irmão percebia o personagem e por isso o apoiava. O tempo corre rápido e as pessoas envelheciam depressa. O jovem frade conseguira seu intento. Mesmo não sendo um grande inquisidor, trabalhava para um dos maiores. Sob a sombra do seu superior,
do temor que ele causava, já obtivera grandes progressos econômicos, políticos e espirituais dentro da Santa Madre Igreja, caçando bruxas e os adoradores de Satã. Aí já abre uma outra imagem, né? Nessa imagem, o jovem franciscano está a assistir mais uma sessão inquiridora. Um jovem judeu acusado de heresia. Ele é bonito, a pele branca como a neve, os músculos ainda rijos da mocidade, os cabelos em tons avermelhados, o mais belo mancebo que já vira. Estava há pouco tempo na mão dos inquisidores. Negava a tudo que lhe for imposto, até mesmo a negação da sua crença. Se já não estivesse acostumado com os rituais da Inquisição, até se teria pena. Que pensamento infame, disse para si mesmo. A Santa Igreja sabia o que estava fazendo. O Papa era infalível e eram eles que defendiam a causa do Cristo. Todos aqueles que ali se encontravam na condição de acusados já foram julgados por Deus e mereciam tudo o que passavam. Somente os olhos do jovem ainda parecia tocá-lo. Existia naquela criatura algo que mexia com sua alma, somente não sabia o que era. Esses eram os pensamentos do frade. De certa forma, o protegeu das torturas grotescas dos inquisidores. Fez com que fosse somente castigado com a fome, poupando-o das máquinas de tormento. Vez ou outra se dirigia à sua cela, a cela do judeu, para obter sua confissão de envolvimento com os demônios. Nada conseguiu. Assistiu ao jovem definhar dia após dia, a carne lhe sumir dos ossos, os olhos saltarem nas órbitas, o mau cheiro tomar conta do seu corpo. Encontrou-o um dia morto e respirou aliviado. Esse, ao menos, não foi para a fogueira, foi o que ele pensou. E aí, né, finda as imagens dessa leitura psíquica, né? E começa a vir as explicações, que eu coloco em termos de mensagem. É o que a gente consegue, né, perceber da história. As convicções, e é como se fosse assim, é uma mensagem à pessoa que envia e me pede essa leitura. Oi, talismã, cheiro pra tu, corrinho. Veja bem, essa aqui é uma mensagem que a gente envia para a pessoa também a nível de psiquismo. As convicções nos levam a tomar decisões equivocadas. E um grande exemplo é o da Santa Inquisição. A maior parte dos envolvidos estavam crentes da sua missão espiritual de salvar as almas para o Cristo. Não há como negar que muitos participantes da igreja foram tomados pela febre da purificação e libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo. Então aí você já está vendo que esse rapaz, ele já recebeu um lenitivo, né? Uma compreensão sobre as ações que ele fez como aquele personagem. Os que caíram nos calabouços da fé e sofreram as torturas também tiveram sua coparticipação na criação desse destino. E aí já vem o karma de cada um que esteve naquele momento infeliz. Foram tempos de sombra e de ignorância, onde o desconhecimento das verdadeiras leis espirituais fizeram brotar o fanatismo. Cabe agora a todos os envolvidos o resgate, de uma forma ou de outra, das suas ações. Isso somente se dá pelo amor, procurando nos outros irmãos necessitados, doentes, confusos, equivocados e dementados, uma forma de servir realmente ao Cristo. A penalidade que deu ao jovem judeu falecer por inanição, por fome, vem hoje como a fome desenfreada. Isso aí ele fala do rapaz que, né, está obeso,
a qual não consegue abater mesmo com grande quantidade de alimentos. De uma maneira mais leve, pois não está preso ou sofrendo castigos físicos, você sente o que o outro sentiu. Certo? Possivelmente, né, essa situação... Oi, boa noite, querida. Certo? Possivelmente essa situação de maior leveza se dar por ele como frade. Oi, Jamai, boa noite, querida. Ter usado de uma dose de empatia para com o condenado. Então, veja bem, nós temos um personagem que acreditava no que estava fazendo, né? Então, isso, a intenção já minora o peso da ação. Boa noite, Jamil. E por ele ter usado de empatia, pelo menos tirado o rapaz das máquinas de tortura, fazem com que ele hoje tenha um karma de sentir fome, não conseguir controlar essa fome, mas de uma forma bem mais leve em nível de sofrimento do que o judeu da história. Esse é um caso só, né, gente? Não quer dizer que toda obesidade seja a mesma resposta. Cada um tem uma história. Isso é muito interessante. Eu acho que eu já fiz em torno de umas 300 leituras dessa. Infelizmente, perdi algumas porque o computador deu tilt. Mas cada uma é diferente uma da outra, né? Com essa história, como eu tive visões, as visões foram claras e até algumas informações ficaram audíveis. Aí, além da leitura, da mensagem explicativa que a gente envia, a gente faz uma pequena pesquisa. Então, o que foi que eu achei na minha pequena pesquisa? Os monges copistas na Idade Média, porque tudo indicava a Idade Média, mesmo que a Inquisição ela ocorreu tanto na Idade Média como na Moderna, eles existiram do século V ao século XV, eram cultos e faziam parte de grupos extremamente seletos, porque poucos sabiam escrever. E esse trabalho deles era feito no interior dos mosteiros. Então, a gente coloca esse monge mais ou menos nesse período, do século V ao século XV, né? A Inquisição medieval ocorreu nos séculos XIII e XIV. E no século XV, já na Idade Moderna, ao XIX. Então, ele tem do século XIII, XIV e XV. Então, essa vivência ocorreu entre o século XIII ao século XV. Aí, pela configuração, me pareceu mais na época medieval, então diminui isso para 200 anos, século XIII, século XIV, na Europa. Então, aí nós temos, né, diversas informações. E além daqui que eu coloquei também, de acordo com a visão, os fatos ocorreram pelo menos em 2 locais, na Alemanha e na Itália. Na Alemanha é quando a informação veio de que a catedral alemã ia recebê-lo, e na Itália, porque o irmão dele tinha um nome bem italiano, Antonino. Não é isso? O que a gente vê aqui é um tipo de karma, né, que a gente chama de karma bumerangue. É aquilo que você faz, é aquilo que volta. Com uma reticênciazinha. Karma bumerangue, ele vai voltar exatamente igual. Então, nesse caso desse frade, né, e desse que hoje é um jovem obeso, não voltou exatamente igual, porque ele teve, dentro dessa situação tão delicada, tão difícil e tão dolorosa, ele teve algumas ações meritórias. Então, ele veio somente com uma fome que ele não consegue aplacar. Tá certo? E de vocês, quem acha que tem um karma bumerangue? Eu tenho meu karma bumerangue, alguns que eu reconheço muito bem, até porque eu já tive algumas
visões de vidas anteriores, e algumas bem explícitas, outras não tão explícitas, mas a explícita ela foi perfeita e o karma eu sei que realmente voltou. E até eu agradeço porque não voltou na mesma força, né, com qual eu realizei o ato equivocado. Mas tá aí de volta. E aí você pode até perguntar. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, eu agradeço, porque movimenta a nossa live. E eu não me sinto assim sozinha falando, pregando para o deserto, né? Então, o que a gente faz com um karma, né? Com um karma bumerangue desse? A primeira coisa, gente, é que aprender que tem situações que não dá para mudar. Não tem como mudar. Mas por mais que o karma seja doloroso, difícil, nós sempre podemos ter a escolha, que é chamada livre-arbítrio. E qual seria essa escolha dentro de um karma difícil? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, por algum motivo, justo ou injusto, foi presa, né, condenada pela lei e levada à prisão. E lá vai ficar por alguns anos. Nossa, a liberdade dessa pessoa está restrita, muito restrita. Então, como é que ela vai trabalhar esse karma e usar o livre-arbítrio ao mesmo tempo? Olá, Mirelle, boa noite, querida. Como é que ela vai fazer isso? Presa, usar livre-arbítrio. Num karma tão pesado dentro de uma prisão, fazer isso o melhor possível. Simplesmente praticar com aqueles que estão lá e com você a melhor forma de convivência, que não é fácil, né? Porque o exemplo ele é bem restritivo. Mas aí você pode se tornar uma pessoa muito violenta, ou você pode se tornar alguém que precisa se defender, que a gente sabe como as coisas que acontecem lá, mas sem agredir gratuitamente. Aceitar aquilo como um karma ou se revoltar e ficar muito mais raivoso e ferido. Então, nós sempre temos escolha. Como saber qual é o nosso karma? Gente, nosso karma não é um só. Tudo na vida é ação e reação. O corpo que eu visto hoje é um karma. A saúde ou a falta de é outro karma. Aqueles que vêm comigo na família é um karma. E essas coisas, elas podem ser boas, né, prazerosíssimas ou dolorosíssimas, mas são karmas. Para toda boa ação que você fizer, você vai ter uma reação, é um karma. Para toda mal ação, uma reação negativa e dolorosa, é um karma. Então, karma é positivo nesse sentido de prazer e negativo no sentido de dor. Mas ele existe o tempo todo. Agora, existem vários tipos de karma. Existe, por exemplo, o karma ativo, que eu acho que é esse que a Elis está perguntando. O karma ativo, Elis, é aquele que você está sofrendo hoje. É aquele karma que já se abateu sobre a nossa pessoa. Ele já está funcionando. E dele a gente não escapa. Não tem como escapar desse karma. E existem outros karmas? Sim. Existe o karma de arquivo, que são todas as nossas ações que ainda não, vamos dizer assim, desceram, tá? Claro que essas ações podem ser muito gostosas ou podem ser muito amargas, mas elas estão lá esperando.
como uma semente que nós lançamos à terra e que só há de brotar quando houver chuva, sol e solo compatíveis com a germinação. Então, muitas de nossas ações, elas ficam nesse karma acumulado e só vão descer quando o solo, quando as condições propícias se façam presente na nossa vida. Aí eles descem, tá? Em geral, karmas muito pesados, tipo assim, assassinato, tá? Eles são, ou pelo menos começam a ser pagos na mesma vida. Geralmente, pelos que escrevem livros sobre karma, né? Tem muitos livros bons sobre karma. Não, Lili. Olha, por exemplo, eu conheço a Elis, nós trabalhamos juntas, né? E Elis é um karma positivo, é um karma bom, é um karma amoroso, é um karma doce, é uma delícia de pessoa, tá? E isso é um karma positivo. Eu poder ter na minha história, nesta vida, como essa personalidade, ter pessoas como vocês na minha história, é meu karma positivo. Porque nem todos têm o prazer de encontrar gente como a gente, né? Que está na caminhada espiritual, na busca do autoconhecimento, na busca da compreensão das leis espirituais, na busca de se tornar um ser melhor, de participar da evolução não somente sua, mas de toda a humanidade. Certo? Karma ou Dharma? Karma é ação e reação. A sua ação é karma cria, você ainda está fazendo. Quando a ação dá resultado, já é karma. E Dharma? Dharma é ética de uma forma ocidental. Dharma é a ética, Dharma é a moral, Dharma é a sua missão positiva nesse planetinha aqui. Pela sua explicação, agora eu vejo que estava num karma bumerangue, mas por uma atitude do ex-cônjuge parou com a repetição e problemas de uma vida anterior, visualizada pelo seu trabalho. Admiro muito. Ai, tá vendo, gente? Vocês estão vendo isso? A nossa querida amiga aí estava num karma bumerangue com um companheiro, né? E a partir de um trabalho de leituras de vidas passadas, foi esse mesmo, querida, eles conseguiram resolver. Não está me dizendo como foi resolvido, mas foi resolvido. Porque o karma, você não precisa ficar nele. Às vezes o karma é só você aprender a lição do momento de desapegar. Porque Deus é muito bondoso. Do amor perfeito não pode vir a dor. O mal, a dor, vem de nós, seres imperfeitos. Então, você ficar numa situação que lhe magoa, que lhe machuque, talvez seja somente para você aprender que você pode sair dali. E a Márcia, né? Acho que é isso, né? A amiga aqui pôde sair. Ela entendeu e ela saiu. É isso mesmo, minha flor. Você entendeu, recebeu o trabalho, vocês entenderam e resolveram. Resolver? É isso mesmo? De qualquer forma, me parece pelo sorriso da foto, ela tá bem. Tá certo, gente? Exato, ela disse que é exato. Ela recebeu esse trabalho, essa leitura, eles compreenderam e eles resolveram a questão. Nossa, mãe, eu fico tão, muito feliz, tá?
Esse trabalho de leitura de vidas passadas eu fazia somente, né, por um valor social, somente para as cestas básicas. Obrigado, você me deixou muito feliz. Hoje, né, eu não faço mais pelo valor social, porque também uma pessoa muito amável, muito maravilhosa me disse, faça pelo trabalho, que o preço que o trabalho merece, né, o preço de mercado, e transforme isso em mais cestas básicas. E ela tem razão. Tá bom, querida. Veja bem, nós dissemos que a nossa livezinha é de 30 minutos. Não fica pesado para ninguém, não fica pesado para mim. Alguém mais tem alguma pergunta que eu possa, né, sei lá, ajudar de alguma forma? Se não, gente, eu agradeço a todos que estão aqui. Foi um prazer estar com vocês, tá ok? E na próxima terça-feira, se o universo divino nos permitir, eu estarei aqui. Espero que vocês também estejam, que repassem para outras pessoas que se interessem pelo tema, e nós teremos uma nova leitura de vidas passadas, como exemplo e ensinamentos sobre o que está acontecendo por trás do véu. Ah, tá bom, Mirelle. Obrigado, Mirelle. Obrigado, Francisco. Prazer foi seu, né? É o Chico. Acho que é Chico. Não sei se é o meu Francisco, mas não, é Francisco Paulo. Não é Chico Chico. Obrigado, Francisco. Obrigada, Mirelle. Obrigado, Corrinho, Elis, Márcia, né, de Jailton, todos aqueles que passaram por aqui. Muita luz para vocês. Uma semana leve e de bons aprendizados. Fiquem com Deus.